Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura, você já sabe aqui. Todos os dias nós começamos com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quarta-feira, mais do que isso, hoje, super quarta-feira, dia 20 de setembro. Como sempre, já começo pedindo a você o seu like aqui no nosso vídeo, não esquece, faz isso aí rapidinho. Nos ajuda bastante porque é a maneira que o YouTube tem para entender que esse conteúdo é relevante e vai recomendar ele para um número maior de pessoas. Aproveita o espaço do comentário também, deixa aí sua pergunta, dúvida, sugestão, elogio, o espaço é seu. Compartilhe o vídeo com todo mundo, né? Compartilhe esse vídeo, tenho certeza que as pessoas da sua família, dos seus amigos, seus colegas de infância, colegas de trabalho, seus clientes vão adorar receber um conteúdo de qualidade logo pela manhã. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para ser o primeiro a ficar sabendo toda vez que tiver conteúdo novo. E além de vídeo por aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem o meu artigo lá no portal investing.com, na área de resumo de mercado, para você complementar aí o seu dia de informações, tá certo? Bom, hoje, como eu disse, é a tão esperada super quarta-feira, mas talvez nem tanto assim. A gente já tem mais ou menos uma ideia bem formada do que deve acontecer hoje, já tinha falado isso desde a segunda-feira. Na verdade, essa certeza ela veio se construindo ao longo do tempo. Eu acho muito difícil a gente ter surpresas hoje, né? Porém, o mercado lá fora, mais do que a cautela que eu esperava, em função dessa expectativa da decisão do Fed, em relação à muito provável manutenção da taxa de juros, né? Essa decisão deve se pautar justamente numa manutenção. Mais do que essa cautela, o mercado até que foi um tanto quanto pessimista, porque na verdade ele passou a perceber que, bom, o fato de encerrar, se de fato a gente estiver diante do encerramento do ciclo de alta dessa taxa de juros, isso não significa dizer que a política monetária restritiva ela vai acabar, ela vai começar a acabar. A gente sai de um ciclo de alta e entra num ciclo de queda, não é bem assim. A expectativa do mercado é que, à medida que essas taxas de juros elas deixem de subir, elas permaneçam ainda alta durante um certo tempo. O mercado começa a consolidar a ideia de que talvez essa taxa de juros ela só comece a ser mexida para baixo a partir do segundo semestre do ano que vem. Isso terminou provocando a alta na taxa de juros futura, né? Os títulos do Tesouro de lá, né? Os T-Notes de 10 anos principalmente, eles tiveram uma alta significativa nessa taxa de juros por lá, que inclusive afetou a nossa taxa de juros futura por aqui, eu vou falar um pouquinho mais adiante, e isso fez com que o mercado reagisse bem negativo ontem, né? Eu imaginava que fosse fechar próximo ali do mesmo 0 a 0 da segunda-feira, não, a queda foi até relativamente significativa, com o Dow Jones fechando em queda de 0,31, o S&P 500 em queda de 0,22 e a Nasdaq fechando em queda de 0,23. Destaque aí para fora da curva, General Motors e Ford, que mesmo sob pressão dos sindicatos, do sindicato, que é um dos sindicatos, como eu já falei aqui, mais fortes lá nos Estados Unidos, que são o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística, mesmo sob pressão para que eles se aproximem mais rapidamente de um acordo, essas ações elas tiveram alta de 1,86 no caso da GM e 1,78 no caso da Ford, como eu disse no dia de ontem. Então, a expectativa por lá é essa. Já aqui no Brasil, os resultados de lá, à medida que o mercado foi se desenrolando, começou a afetar a gente aqui também. Nós tivemos, então, um dia negativo, mais uma vez, terceira queda consecutiva, então caiu na sexta-feira da semana passada, interrompendo aquela sequência ali de 4 altas. Depois tivemos uma queda na segunda-feira e caiu ontem novamente. Nós tivemos, mesmo com um cenário bem diferente no aspecto do momento do ciclo da taxa de juros por aqui, nós tivemos uma elevação também na nossa taxa de juros futura, né? Principalmente na parte longa da curva. E aí, só para explicar, eu gosto de manter todo mundo na mesma página, vou explicar o que é quando a gente fala parte longa, parte curta da curva de juros. Se a gente olhar, hoje estamos no dia 23, ou no ano 23, né, 2023, e
nós temos títulos que, por exemplo, vencem em 2060, títulos públicos que vencem em 2060. Então, quanto mais distante desse vencimento, a gente está falando de curva longa. Então, a gente pode considerar que seja curva longa, a curva, sei lá, 2040, 2045 até 2060, a gente está falando já de curva longa assim. O meio da curva, a gente poderia falar ali entre 2030 até 2040. E a parte curta da curva seria aqui de 2023 até mais ou menos 2029. E é importante entender por que ele normalmente vai causar efeitos diferentes na parte curta e na parte longa. Se você pegar uma corda e você sacudir essa corda, o que é que vai acontecer? Essa parte aqui mais próxima da tua mão, ela vai oscilar, mas ela vai oscilar um pouquinho aqui, né? Já no final da curva, o que é que vai acontecer? No final da corda, o que é que vai acontecer? Você vai ver que essa ponta da corda, ela oscila muito mais. Então, para o mesmo evento que acontece no dia de hoje, que afete a toda a curva de juros, as partes curtas da curva elas tendem a ser menos afetadas do que a parte longa. E foi isso que aconteceu ontem aqui no Brasil. Os títulos que estão mais próximos do vencimento foram menos afetados por essa alta de juros do que, lógico, a parte longa da curva. E quando a gente fala já falando de taxa de juros, antes de falar do nosso fechamento aqui, qual é a expectativa para a gente aqui? Falei isso ontem também na abertura do nosso vídeo. A expectativa é que o BC, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele mantenha o pace de corte, ou seja, a gente está numa taxa, a gente teve o primeiro corte de 0,5, ou 50 pontos base, de 13,75 para 13,25, a expectativa é que ele anuncie de novo um corte de 50 pontos base, a gente saindo aí de 13,25 para 12,75, e o principal para o dia de hoje nem é tanto a divulgação da taxa, porque ele já está no preço, né? Assim como nos Estados Unidos já está precificado uma pausa ontem a 99% de certeza da manutenção lá, inclusive por lá a expectativa para a próxima manutenção já é de 70%, né? Então, se por aqui a gente já está falando já tem a ideia certa de um corte aí na taxa de juros na ordem dos 50 pontos base, e isso já está bem precificado, a nossa expectativa maior fica justamente para a declaração que virá depois, e a ata que vai ser divulgada na semana que vem, para que a gente possa ficar sabendo de maneira mais apropriada o que é que o board pensou ali durante a reunião e como é que eles veem o ciclo a partir dos dados que nós temos hoje para as próximas decisões, para as próximas reuniões, tá certo? Então, por aqui, o Ibovespa fechou em queda de 0,37, cotado a 117.846 pontos, sendo as maiores altas Marfrig, que subiu 4,06, e Via, que na verdade agora chama Grupo Casas Bahia, subiu 2,74. Na ponta oposta, Pão de Açúcar caiu 6,90 e Lojas Renner caiu 5,37. O dólar futuro, ele teve uma alta de 0,27 ontem, cotado a 4,876, então, além de mexer com nossa taxa de juros futura, a alta do Tesouro lá fora, que influenciou nosso mercado aqui, também afetou o dólar, por consequência, a bolsa. O dólar vinha na sequenciazinha aí de queda. No nosso calendário para hoje, nós temos aí os dados principais, são de fato a divulgação da taxa de juros, tanto nos Estados Unidos como aqui. Nós já tivemos, que foi na verdade ainda ontem, a divulgação da taxa de empréstimos na China, que veio em linha, e inclusive mantendo o que já tinha sido divulgado na reunião anterior. Já tivemos hoje inflação no Reino Unido, que veio abaixo do esperado, a expectativa era de 7%, veio 6,7%, um dado bastante importante. Amanhã a gente tem decisão da taxa de juros por lá, no Reino Unido. Estoques de petróleo, mas a gente tem a declaração do FONC, que é a divulgação da taxa de juros, a taxa-alvo, e vamos ter divulgação da taxa de juros também por aqui. Minério de ferro fechou numa altinha bem modesta de 0,12, mas já dando alguma reação. O petróleo Brent caindo 0,81 nesse momento, vindo para casa de 93,58. Moedas, nós temos peso mexicano subindo 0,13, Zarra subindo 0,06, rublo subindo 0,25, lira turca caindo 0,34, dólar australiano subindo 0,29, dólar neozelandês também subindo 0,29, DXY nesse momento caindo 0,16. Bolsas na Ásia, todo mundo fechou no negativo, Tóquio caiu 0,73, Hong Kong caiu 0,49, Xangai caiu 0,40. Já na Europa, todo mundo no positivo nesse momento, né? Paris
subindo 0,38, Frankfurt subindo 0,58, Madrid subindo 1,05, Londres subindo 0,74 e Eurostock subindo 0,54. Futuros americanos, Nasdaq subindo 0,21, Dow Jones subindo 0,20, S&P subindo também 0,20, nosso ETF de bolsa lá fora, o EWZ, deixa eu ver se já tenho dados de pré-abertura, ainda não tenho dados de pré-abertura e vai ficar por aqui. Então é isso, pessoal, dia importante, como eu falei, nem tanto pelas taxas que serão divulgadas, que a gente já tem praticamente certeza do que vai acontecer, já disse para vocês, os Estados Unidos mantém um intervalo de 5,25 a 5,5, por aqui a gente vai cair para 12,75, mas vamos ficar atentos tanto ao que o Jerome Powell fala no nosso meio da tarde, ali por volta das 15h30, e o que vem na declaração do BC, por volta das 16h30, 19 horas, a declaração do nosso Copom aqui no Brasil, tá certo? Então é isso, desejo a todos um excelente dia de negócios, um abraço e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.